O biólogo e apresentador Richard Rasmussen, mais uma vez, resolveu atacar as pessoas que se importam com os animais, que são da proteção animal. Dessa vez ele nem citou efetivamente veganos, mas todo mundo que é da proteção animal. Em um vídeo que ele chama de Playlist Agro, onde ele pretende mostrar a verdade sobre tudo que é produção de produtos de origem animal, ele foi a uma granja mostrar como são criados os frangos que depois vão para o abate, né, e depois vão para a mesa das pessoas que comem frango. Ele simplesmente entrou em um dos galpões, mostrou os franguinhos ali todos bem, né, e entrevistou o dono do lugar para dizer que então todo o processo é ok, que os animais não sofrem. Não mostrou obviamente o abate, que é em outro lugar, mostrou apenas o galpão muito bem cuidado, muito bem ventilado, apesar de ser todo fechado, mostrou vários sistemas e tudo que é feito ali, segundo ele, para garantir o bem-estar dos animais, porque se não tiver bem-estar, também segundo ele, no vídeo dele, o produto final, ou seja, o animal morto, a carne, o frango lá do supermercado, também não é bom. O próprio produtor fala ali que eles têm esses sistemas de bem-estar, né, esses protocolos, para não ter muita perda, para não morrer muitos animais ali na propriedade, deixar para morrer lá no frigorífico. Em determinado momento do vídeo do Richard, que eu não vou colocar aqui para evitar problemas aí com o YouTube, ele fala o seguinte, ó: me vem à cabeça, né, a questão do valor econômico. A gente só cria animais porque tem um valor. E aí eu faço uma analogia com os animais silvestres. Se a gente criasse mais os nossos animais silvestres fora do ambiente natural e criasse um valor para eles, porque tem tanto boi, né? Fecha aspas aqui, depois eu continuo. Na verdade ele quis dizer assim, né? Ele não falou claramente, mas no vídeo dá para perceber mais claramente que ele quis dizer assim: se a gente criasse animais silvestres da forma que cria boi, né? Criando um valor econômico para esses animais, a gente poderia proteger mais os animais silvestres, né? E não é surpresa porque ele já foi, por exemplo, a um criatório de jacarés que é para abate. É um animal silvestre brasileiro e eles criam esses animais para abate e também para tirar o couro, né? E ele foi lá e elogiou bastante o lugar. Então, para o Richard, né, e para alguns poucos biólogos, pelo menos eu não vejo muitos falando sobre isso, seria interessante criar animais silvestres para explorá-los comercialmente. Bom, aí ele continua aqui, ó. Eu vejo o pessoal da proteção animal, o pessoal, na verdade, da proteção animal, eles querem exterminar com a questão do animal. Eles não querem mais um animal que só existe porque ele tem um valor, porque a gente se alimenta dele. Só por isso tem tanto boi, porque tem valor econômico, porque tem demanda sobre aquele animal, sobre aquela carne. É só por isso que existe frango, senão não existiria um frango. Se a gente não comesse frango, não existiria o frango. É muito importante. Aí eu vejo assim, a médio e longo prazo é isso, não é proteção animal, é extinção animal. Então assim, falando assim fica meio confuso porque eu tô lendo a transcrição do YouTube lá do vídeo do Richard, mas quando você assiste ao vídeo ele falando, fica mais fácil de entender. Mas no geral, aqui ele quer dizer assim, o frango e o boi, né, e poderia citar outros animais também, o porco e tal, eles só existem porque a gente come esses animais, né? A gente enquanto sociedade, porque ele tem um valor econômico. Então, segundo esse pensamento do Richard, a gente está fazendo um bem para esses animais, comendo eles, para poder mantê-los aqui na Terra, né? Me lembra muito aquela passagem do Jurassic Park, onde eles recriam os dinossauros para explorá-los para entretenimento, e aí tem uns ativistas ali que são contra, né? Falam, não, para que trazer esses animais de volta? Só para ficar explorando? E a gente sabe que dá muito ruim, né? Lá no filme e tudo. Então é mais ou menos esse pensamento que o Richard quis passar ali. Para ele, não importa se tá explorando, matando bilhões de animais, né? Acabando com o meio ambiente e tal, comida para esses animais e tudo aquilo que a gente já sabe. O argumento dele é que se a gente não comesse esses animais, eles estariam extintos. Então, a partir daí, ele conclui que a proteção animal, né, quem se importa com esses animais, quem fala por esses animais, né, no qual eu me incluo, né, na proteção animal, ele acha que o que a gente quer é extinguir os animais, né? Mas aí eu penso assim, será que vale a pena existir boi? Então, quer dizer, se não, por exemplo, vale a pena existir dinossauro se fosse para comer carne de dinossauro? Você que está assistindo aí, você concorda? A gente trazer um dinossauro de volta, sei lá, com DNA, alguma coisa se fosse possível, para daí criar milhões desses animais só pra gente matar e comer a carne. Mas aí a gente poderia falar, não, a gente trouxe de volta o dinossauro, a gente salvou esse animal, senão estaria em extinção. É um pensamento tão raso assim, né, cara? Será que então é mais importante ter o animal na nossa sociedade sendo explorado do que não ter? Isso eu tô falando se realmente fosse extinguir esses animais, né? Mas a gente sabe que na verdade isso não aconteceria, sempre ficaria alguns exemplares por aí. Mas se fosse para extinguir mesmo, isso é ruim, né? Isso é ruim não ter mais boi, se o boi
e só serve, né? Ele foi domesticado, hoje em dia ele só serve para ser explorado, só nasce para sofrer, para morrer, para dar carne aí para quem pode pagar por ela. Será que vale a pena isso para a vida dele? Na minha opinião, não. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve você já sabe, eu volto. Um grande abraço. Tchau.